Olá amigos, olá iniciantes, tudo bem com vocês? Mais uma aula aqui hoje. Hoje eu vou falar sobre charneiras, ou seja, tubos. Esses tubos são usados para fabricar fechos, joias, entremeios, várias outras coisas. Aqui está o fio da nossa última aula, que foi sobre trefilação. Eu reservei esse pedaço para utilizar na aula de hoje. Então, por exemplo, se eu quero um tubo de 2 milímetros, a minha chapa ela vai ser esticada com 6 milímetros, então é sempre vezes 3. Se for 5 milímetros, que eu desejo um tubo oco de 5 milímetros, a minha chapa terá de largura 15 milímetros. Assim, ela fechada, ela vai atingir os 5 milímetros que eu desejo. Bom, nesse ponto aqui, eu vou precisar de uma chapa, de uma tira, na verdade, Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar ele de lado, assim, tá? No laminador. Porque eu preciso que ela aumente de lado apenas e não de comprimento. Apesar que também vai aumentar um pouco o comprimento, mas eu vou passando ela de lado. Se você tem um laminador manual aí e o rolo dele é mais estreito, então aí você vai ter a necessidade de puxar esse fio quadrado aqui mais largo, vamos dizer assim, quase na medida da chapa que você vai necessitar. No caso aqui do nosso exemplo, 6 milímetros, então você vai ter que ter uma chapa aí, ou melhor, você vai ter que ter um fio puxado aqui no perfil quadrado do laminador, mais ou menos com 5 milímetros pelo menos, tá? Porque daí você não vai ter a possibilidade, devido ao tamanho da chapa, de ficar passando de lado. Você vai ter que passar ele reto, tá? Então, aí você precisa estar bem próximo da medida da chapa aberta. Ou então, você já puxar, ou na hora que você fundiu a prata, ou o ouro, ou o metal que você estiver treinando aí, provavelmente vai ser um latão, um cobre, ou até mesmo a prata, tira ela da relheira e já lamina direto na chapa aqui. Mas aí você vai ter que cortar, que eu vou explicar para você daqui a pouco. Primeiro vamos nesse exemplo aqui. Eu tenho já o fio. Passando de lado. Passo o material algumas vezes e recuso, tá? Principalmente se você estiver treinando com latão, é importante você recoser constantemente, porque ele resseca e vai partir. Ele vai ficar todo rachado e você vai perder o material de estudo. Então, mas aí você tem o laminador manual. O manual, geralmente a chapa é bastante estreita. O que você faz? Então, o que você faz? Se você já tem aí como fundir o material, então você funde e joga aqui na relheira, na parte da chapa, tá? Joga ela num cantinho. Junta aqui, ó, coloca aqui bastante cera de abelha, ao invés de óleo. Antigamente o pessoal usava óleo, hoje já modernizou, né? Então você coloca aqui, funde o teu metal, a tua prata, por exemplo. O latão eu não aconselho fundir porque é bastante complicado de mexer. Então aí você joga aqui. Se você quiser delimitar aqui a tua chapa aqui para ela não se dividir de repente, pega um carvão mesmo aí de churrasco aí, que você usa para fazer churrasco. Molda ele, corta um pedacinho quadradinho e aí você faz um limitador aqui para você colocar aqui, entendeu? Faz um limitador no tamanho aqui da canaleta, né? Daí você pode inclusive fazer dois para você utilizar o meio da relheira aqui para facilitar na hora de tombar. Coloca 2 carvãozinhos aqui, ó, né? Faz ele encaixar bem bonitinho aqui, ó. Coloca um de cada lado assim, é uma boa opção. Então é isso, você jogou aqui, né, na parte da chapa, na sua relheira, branqueia, limpa bem e lamina. Aí você vai ter uma chapa assim. Ou caso você tenha chapas prontas também, às vezes a pessoa não tem laminador e compra a chapa pronta, vamos considerar isso também. Então o que você vai fazer?
nesse ponto aqui. Então aqui você pega uma régua de aço, que você paga super barato aí em qualquer papelaria. Você vem aqui na tua chapa. Ah, eu quero um tubo de 2 milímetros. Então você vem aqui, pega o riscador de metal ou mesmo uma caneta. Eu vou fazer com a caneta para facilitar a visualização no vídeo, né? Então você vem aqui, risca. Então a primeira coisa que você faz aqui, ó, é cortar bem certinho. Cortou. Se você achar necessário, você pega uma lima e dá uma alinhada assim, ó, para ficar bem retinho. Pega o teu compasso de aço e mede 6 milímetros, tá? É os 6 milímetros que nós vamos precisar, então nós medimos aqui os 6 milímetros. Pronto. E risca, tá? E risca aqui, ó. Sempre vezes 3, tá? Se eu preciso de 2, então ele vai ser 6 milímetros. Se eu precisasse de 3, seria 9. Se eu precisasse de um tubo de 5, ele seria 15, tá? Então, eu vou riscar com a caneta também para ficar fácil de visualizar aqui no vídeo. O meu tá meio torto, mas é só um exemplo, tá? Na hora que você fizer, você faz certinho aí. Então você vem aqui e corta aqui o... Corta certinho, né? Pronto. Tá aqui, ó, a nossa chapa pronta para fazer o nosso tubo. Mesma coisa, se achar necessário, passa uma lima aqui para acertar, né? Algum lugar que ficou torto. Então nesse ponto você faz isso aqui, ó. Aqui faz um bico, uma ponta. Olha só, tá aqui. Bom, então aqui nós voltamos com o nosso perfil aqui. No caso você esteja usando um perfil quadrado para fazer isso, né? Quando acontecer de você puxar a chapa e ela ficasse meio torta, igual tá a minha aqui, se for um fio mais fino assim, uma espessura mais fina, você pode fazer isso aqui, ó. Você prende, recose, bem recozido, prende ela na morsa, dessa forma aqui. Tá escapando, ó, deixa eu dobrar a ponta dela aqui, para dar mais pega. Olha só. Alinhou. Não muito, mas ficou mais alinhadinha, tá? Olha só, já melhorou. Melhorou bastante. E como nós faremos com essa nossa chapa aqui? Mesmo processo, ó. Corta um V aqui, assim, ó. Aqui. E aqui. Nesse ponto, se você tem o dado ranhura, que é esse aqui, inclusive esse aqui, o da fornitura virtual, eu fui o autor de
propor a eles para colocar mais canaletas aqui, ó. Então ele tem canaletas a mais. O tradicional ele tem apenas 4 desse retangular aqui, tá? Aliás, só tem 3. Esse sim foi colocado um a mais aqui para facilitar na hora de fazer fecho gaveta e tal. Aumentou meia cana também, tá? Esse aqui da Furnitura Virtual tem meia canas a mais. Então agora nós pegamos aqui a nossa chapa, vamos procurar uma meia cana onde ela se encaixe. Vamos utilizar aqui, ó, o próprio embutidor, aqui o punção embutidor de bola, tá? Para fazer esse processo. Deixa eu pegar um mais largo um pouco. Olha só, tá aqui. Eu vou colocar o dado aqui em cima da estileira para fazer o vídeo, mas aí você coloca ou aqui, ó, na bancada, ou dentro aqui, talvez da mesa. Acho que vai fazer muito barulho aqui, né, dentro do gavetão, mas você pode colocar sobre a bancada, tá bem? Eu vou colocar aqui porque fica melhor para filmar, só por isso. Normalmente eu usaria aqui, ó. Aí eu coloco assim, ó, e dou uma batidinha. Apenas no começo, tá bem? Apenas no começo. Posso até vir com ele mais pra cá, nessa canaleta menor, canaleta meia cana, né? Ó, tá vendo? Apenas a ponta. Agora eu pego aqui, ó, um alicate e faço isso, ó. Termino de fechar um pouco aqui, assim, ó. Com cuidado, ó. É dessa forma aqui que tem que ficar, tá bem? Ah, não tenho dado bola. Não tem problema. Você pega aqui, pega um alicate chato, outro alicate chato, segura assim, ó, de um lado, tá vendo? Ó? Segura ele pelo meio assim e faz isso aqui, ó. Vai moldando ele para ele formar uma canoinha, como se fosse uma canoa, uma meia cana, né, na verdade. Dessa forma assim, ó. Aqui, ó, eu uso um alicate de garras para fazer isso aqui, ó, porque facilita. É isso. Eu pego aqui o maçarico, aqueço a minha chapa, obviamente ela já está recozida. Eu já havia recozido, né? É importante na hora de você fazer essa ponta aqui, você já recoza antes. Aqui agora é só aquecer para lubrificar aqui na cera de abelha, ó. Aqui, ó. Aqueci um pouquinho, taco lá na cera. Aqui, ó, como eu já preparei 2 perfis aqui para fazer a charneira, eu vou aproveitar para fazer uma só canaleta, que é a que você vai usar para contornar pedra, para alguns trabalhos de caixinha, de fazer caixinha, tá? Então eu vou pegar o amarelo, eu vou fazer somente canaleta. Então eu estou aqui, ó, com uma fieira grande, inclusive essa fieira grande aqui é chamada de fieira de charneira mesmo. Eu pego aqui, ó, um alicate redondo ou alguma, pode ser até aqui, ó, esse punção bola aqui também dá certo, tá? Para utilizar. E agora eu vou passando aqui, ó, para ver aonde que tá deixa eu virar ele aqui ao contrário.
aqui ele vai encaixar, ó. Aqui ele passa. Notem que a parte que nós fechamos, ela tá para cima aqui, tá? A meia cana, né, o côncavo, ele tá virado aqui para cima, pro meu lado. Aí eu coloco aqui, ó, uma bolinha correspondente. Seguro aqui e puxo. Vou passar para menor, que tá abaixo. Coloco a bolinha aqui e puxo. E se for alicate, mesma coisa, você pega um lado dele, encaixa a ponta dele aqui assim, ó. Tá vendo que ela passou aqui, ó? Olha só, a ponta dela passou aqui, ó, tá? Pessoal, então tá aqui, ó, o que seria a nossa canaleta para encaixar uma pedra aqui e tal, né? Depois você pode ajeitar. Esse meu latão aqui, ó, ele tá um pouco tenso, né? Então por isso que tem que recoser constantemente. Mas é isso. É o mesmo esquema, você vai escolher aonde está passando aqui. Se for um tubo aleatório que você não vá, por exemplo, fazer alguma peça oca, você usa aqui, né, os nossos recursos aqui, a princípio, né, como alicate ou um punção, e segue. Pode pular de 2 em 2, de 3 em 3 se quiser, e continua. Se achar necessário, recose, passa na cera. Continua. Aqui é mais simples, né? Não tem muito o que... Ó, ela já está quase fechando. Vocês viram? Ó, aqui, ó, a minha ponta quebrou, então eu não vou conseguir caçar mais ela. O que que eu faço agora? Eu escolho aqui uma canaleta onde ela não passe. Vou fechar aqui o laminador. E vou fazer o vai e vem, lembram? Vai de um lado e de outro. Ó, abro um pouquinho, pulo para outra canaleta menor, de um lado e de outro. De um lado e de outro. E já afinei. Bom, com o fio apontado, nós continuamos aqui. A hora que ele fechou o tubo, se você vê que está com dificuldade, recose com cuidado e passa na cera. E, finalmente, está pronto o nosso tubo aqui, a nossa charneira. Bom, então tá aqui, ó, a minha canaleta. Aí você me diz, ah, minha canaleta ficou um pouco torta, né? O metal está muito tensionado. Então acontece dele não sair retinho às vezes. O que que você faz? Pega um fio de cobre, ou mesmo um fio normal, já é um fio encapado que eu quero dizer, que encaixe dentro da tua canaleta aí, você consegue ajeitá-lo do modo que quiser. Pega um alicate chato, né? Pressiona ele bem ali dentro e você vai dar uma alma para esse metal para poder ajeitá-lo, entendeu? Da forma que quiser. Aí é só tirar. Geralmente eu puxo, quando eu vou fazer canaleta, eu puxo com bastante excesso, porque eu sei que pode dar esse defeito. Então eu procuro deixar uma área íntegra. Procuro garantir que pelo menos o que eu necessitar vai estar no jeito. Vai ter o suficiente, entendeu?
Essa aqui é uma forma de ajeitar um pouco, olha só. Deixar ele reto. É isso. Obviamente, se a canaleta for mais fina, ela tem menos tendência a ficar distorcida, tá? Aqui, como é só um exemplo, e é legal fazer ele maior assim para vocês poderem visualizar melhor, então eu fiz ele maiorzão assim. Raramente você vai fazer algo tão grosso, a não ser que seja para fazer um anel, né? Um par de aparador, alguma coisa, daí sim. O nosso tubo também está aqui, ó. Para esse tipo de trabalho, se você precisa, por exemplo, de vários tubinhos para fazer entremeio de um colar, por exemplo, o que você vai utilizar? Você vai utilizar o cortador de charneira, que é essa foto aí. Esse cortador de charneira, que é o cortador de tubos, ele tem um espaçador, então você vê o tamanho que você quer, você trava esse delimitador dele, e aí você vai serrando em sequência a quantidade de tubos que necessitar, todos do mesmo tamanho. Então é isso, uma aula rápida e uma técnica bastante simples, complementando a aula de trefilação que foi feita anteriormente. Meus amigos, gostaria de pedir para vocês, aí eu sei que tem muita gente aí que acompanha as aulas, porque quando eu fico um tempo sem fazer aulas aqui pro YouTube, tem muita gente que vem me procurar, só que mesmo essas pessoas que procuram, que estão estudando em casa, enfim, né, como hobbyista ou até mesmo para entrar na profissão, não deixa o like, não se inscreve, então eu peço para vocês, dá essa moral aí pro canal, deixa aquele like, deixa um comentário, é muito importante se você puder deixar um comentário. Mas é isso. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula.